você estava contando como que você olhou pra pastora, seus olhinhos fizeram... Pois é, por volta ali pro mês de julho, agosto, mais ou menos. Gente, homem que lembra junho. data tem o seu valor, né? Eu fui com a minha mãe lá no supermercado Gissen. Era um supermercado que tinha ali na Tiradentes, pouco antes, indo daqui pra lá, pouco antes do Cezu. Numa esquina ali. Aí eu passando assim, fui lá comprar umas coisas com minha mãe e comprou. Aí eu já estava, como eu falei, eu já estava auxiliando o pastor. Já estava auxiliando o pastor, ficava no altar. Tem um molinho. A Gorete não admite não, entendeu? Você tá vendo isso aí, né, pastora? Tá vendo isso aí, né? Ela fala que há controvérsias, né? Imagina. Mas quando eu estou vindo, a Gorete trabalhava no caixa, em um dos caixas desse supermercado Gissen. É um supermercado, era lá de Sete Lagoas, tinha aberto uma filial aqui. Aí, menino, quando eu estou vindo com minha mãe assim, em direção aos caixas, a Gorete bateu o olho em mim e tentou apressar o mais depressa a pessoa que ela estava atendendo para ver se dava tempo de eu ir no caixa dela. Gente, ela era caixa do supermercado Gissen. Mas ela bate o pé que não fez isso. Ela bate o pé que não fez isso. Mas ela... entendeu? Eu acho que Mas devia ela ficou olhando pra mim, assim, tentando assim. Aí, Quero atender aquele homem. Eu quero. aí nisso eu fui no caixa do lado. Entendeu? Aí ela olhou com a carinha decepcionada. Coitada. Ai, gente. Entendeu? Agora... Aí a minha mãe notou. Entendeu? Aí quando a gente saiu da loja, minha mãe notou. Mas você não notou, não? Não, notei. Mas você Entendeu? deu de difícil ali. Dá. O cara era pastor, rapaz. Você já falou... O cara falou assim, o quê? Pra namorar olha a comigo frase que eu falei com minha mãe. comigo tem que orar, rapaz. Tá A frase que pensando? eu dei pra minha mãe foi mais ou menos isso. Tô falando? Aí a minha mãe falou assim, tá, mas você Sensacional. viu como que aquela menina do lado lá ficou olhando pra você? A sua mãe falou. A minha mãe falou. Eu sei. Eu falei assim, eu percebi, mãe, mas ali não, ali, né, pra namorar comigo tem que ser serva de Deus, tem que estar na igreja. Nossa, cara. O cara já tava no Escolhi Esperar. Antes do Escolhi Esperar existia, você não tá entendendo. Cara, visão que chama, visão. Neto, quem me diz, rapaz? Fundou lá. Tudo meu é muito ué. rápido, entendeu? Até essa visão começou rápido. Aí eu fui e falei assim, não, mãe, mas ela não é da igreja, aí não tem não. Mas ficou lá na memória. Né? Ela não é da igreja, mas dá uma marcada ali. Ficou Deu uma ali. marcada. Nossa, Você nem tá gatinha, dizendo de cara. comprar Um nada, mas ia lá belo no dia, supermercado. lá estou eu no altar, né? Virado pro povo, a porta de entrada lá no fundo do galpão. Eis que eu estou no altar, eis que Lá vem ela. um brilho aparece. Te falar, velho. E muda até o jeito, até a entonação da voz muda. Eis que A entonação da voz. tudo iluminou. Meu Deus do céu. Quem que eu vejo entrar? Que cara romântico. Você vê no meio de quase não sei lá quantas pessoas. Eu vi uma pessoa entrando. Pastora Goretes. Quando eu olho a menina do Gissen. Por isso que eu falo que ficou lá dentro da memória, entendeu? A menina do A Gissen. menina do Gissen. Sensacional. Eu olhei assim e falei, gente, aqui é a menina do Gissen. Aí ela entrou, sentou. Gente, dava um filme essa parada. Dava? Você é louco. A vida dele sentou, Muito lindo. eu lá no altar, misericórdia. Não, só o namoro, só essa parte já dava um... Meu Deus. Sei lá no altar, mas... Já tava no lugar usou. certo, né? Já falou assim, ó, já tô aqui, daqui nós já... Lá no altar. Eu olhei assim, a Gorete chegou, sentou, uma blusa vermelha, meia de napa, né? Caraca, ele lembra Nossa, a roupa! véi, que é Mano, isso, cara? foi muito amor à primeira vista, cara. Vermelho meio de napa. É, ele sabe a ligado? roupa e o Não. pano. Meu Deus. Tá doido. Gorete Não, pastor. sentou, entendeu? Ele levou um nível muito alto, velho. Não, que isso? Nossa. Eu olhei assim e falei, gente, A nota de corte aí tá aquela menina gritando. do Gissen. Aí, resultado. Não, até que se ela firmar na igreja dá pra namorar, né? Ah, e a oração em mente ali já tava, ó. Aí já começa a orar. Mas, gente, esperei. Uhum, Gorete firmar na igreja, uhum. aceitar Jesus, batizar. Mas e você estava conversando alguma coisa? Aí, num Ou dado só troca momento, de a gente olhares? começou... a troca de olhar tinha. Tem Entendeu? jeito, né? Eu escolhi esperar, chama Mas-
Corte isso daí. Eu ficava olhando pra ela. Aí na hora que ela me fragava olhando pra ela, eu tirava o olho. Mentira. Você tinha quantos anos nessa época? 22, velho. 22, mais ou menos. Não, 21, né? 83, né? Ficava olhando assim, de repente ela olhava assim. Eu ficava olhando pra ela assim, oh Deus já me perdoa, que eu ficava me sentindo altado. Mas eu ficava olhando pra ela assim. Perdoou, você casou com ela, hein? Perdoa, né? Era plano de Deus, você não tá entendendo. Aí eu ficava olhando pra ela, aí no que ela olhava pra mim, eu tirava o olho. Agora aqui. Aí, menino, aí nesse meio tempo a gente não conversava nada, assim. Só uma coisa da igreja mesmo, ali em grupo. Mas conversar sozinho com ela, até então não. Nenhuma vez. Mas lá, né, ela foi entrosando também no meio dos jovens, todo mundo e tal. Eu era, né, ajudava bem o trabalho de jovens. Então a gente foi convivendo nesse momento aí, né? A gente foi convivendo nesse momento, ela chegando na igreja, mas eu não fui dando de cima dela, entendeu? Deixa Deus fazer a obra primeiro, né? Não, tá certo. Deus tem que preparar direitinho pra mim, não pega de qualquer maneira, entendeu? Ele já tava na visão, já, né, velho? Nossa. Tem que esperar converter. Aí nisso ela converteu direitinho, batizou, né? Firmou, bacana. Aí nisso nasceu no coração dela também o desejo de fazer ITQ. Olha Aí cara. é daí que nós começamos a conversar. Que aí um dia ela veio conversar comigo sobre esse sonho, esse propósito de Pastora fazer é ITQ. malandrilce, ela já tava com tudo ali já, ó. Falou assim, já sei como é que eu vou pegar esse varão. Esse varão valoroso. Esse varão valoroso. Aí, pronto, aí começamos a conversar assim, né? Tal. Mas sem negócio de namoro. Aí até um dado momento é tanto olhar pra cá, olhar pra lá, que eu falei assim, Parar de bobagem. ela vai aceitar namorar comigo. O problema é que os rapazes chegavam nela e ela cortava todo mundo. Eu falei, gente, não é possível. Tenho medo de você cortar também. Até o dia que você falou com sua amiga e falou assim, não, você já tem, só vai lá. E eu não contava pra famoso ninguém. não, você já eu não tem. falava pra ninguém que Ficava tava só de gostando boa ali. dela, só. E dentro de mim, primeiro eu fiquei orando, falei, oh Deus, tira meu coração, tira meu coração, tira meu coração. Entendeu? Porque eu tinha saído recente, né, de relação de namoro, lá do tempo do mundo ainda, que Entendi. eu sofri demais, né? Um dos motivos que eu vim pra igreja é por causa dessa moça lá também. Aí, isso é outra história. Mas aí eu não queria namorar, na verdade, eu não queria namorar. Mas ela ficava no meu coração. Então, primeiro eu falei, não, Deus, né, deixa eu cuidar só do ministério, fazer ITQ e tal. Mas depois eu vi que não saía do coração, eu falei, Deus, então me dá, ué. Entendeu? Buscar Já que não tira. primeiro o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas, né? Não? Eu falei, Deus, então se for de sua vontade, que o Senhor abençoa. E fomos orando, até que um belo dia, Mas nesse horário aí você já tava conversando com ela. como irmão, como membro dos jovens. Nada demais. Conversa. Eu Ah, e tá, ela, entendi. nunca. Você tava orando tipo assim, De longe. de longe. Nem ela sabia, Entendi. nenhum irmão queria sabia, Era o Senhor e Deus. Olha, você e Deus, desculpa. eu e Deus. Aí, quando foi mais ou menos mês de novembro, digamos assim, entendeu? Aí teve um lance que eu falei assim, hoje eu vou conversar com ela. Hoje eu vou conversar sós com ela. Calma. Eu quero saber, só me adianta aqui, porque eu tô curioso. Foi nesse rolê que teve o esquema do desindorante? Do desindorante? Da história do desindorante, não tô lembrando. Aí. Você falava desindorante. Ah, tá. Isso é restaurante. Fala tudo todo. Restaurante, desendorante, glória. Desindorante. Glória. Não, glória é marca registrada. Glória, Glória, aleluia. se eu chegar num culto e o senhor não falar glória, eu não fui no culto. Que Simples. isso, cara? Nesse momento você já falava, né? Aí, menino, o que acontece? Aí, nesse dia, ia ter uma reunião de liderança lá no Jardim Industrial. Aham. Eu fui pro ITQ, era um sábado. Eu fui pro ITQ à tarde, tinha treinamento. De lá eu ia, aí eu pus no meu coração, hoje eu vou conversar com ela. Hoje eu vou conversar com ela. Aí viemos, acabou a reunião, saiu, a gente vinha a pé, né? Todo mundo. Aquele monte de jovem, um galerão, umas 20 jovens, mais ou menos, ou mais. Aí veio, né? Mas todo mundo junto, não dava pra conversar. Igual eu tô te falando, até esse momento a gente só conversava em grupo. Sim, Conversar sozinho com ela, eu nunca tinha conversado. Aí
A gente veio andando, mas aos pouquinhos o pessoal foi espalhando. E eu fui marcando presença. Pensei que você ia fazer igual que os meninos antigamente, um negócio que eles falavam que chamava separar pra conquistar. Dividir pra conquistar. Separava a ovelha do rebanho, na tora. Os caras davam um bolinho aqui e eles falavam, vem cá, te falar um negócio. Aí saía do bolinho e ia lá desembolar. Foi mais ou menos isso, entendeu? Foi separando. Aí, por fim, ficou eu, ela e um outro irmão querido. Entendeu? Eu entendi, Zé. Outro irmão querido. Eu entendi. Sai daqui, ô desviado. Filho do cão. Sai daqui, Sai daqui, ô profeta de Baal. Muito amigo meu, se tornou muito amigo, era bênção de Deus, né? Faleceu. Ai, meu... Quê? Ele já faleceu, esse Mas irmão. nessa época ele era um Eu concorrente. tô aqui zoando. Era um concorrente. Era um concorrente. Ele estava interessado nela, era um concorrente. E aí, acho que ele fez o mesmo plano aquele dia. Ah, tá. Entendeu? Hoje eu fico sozinho com ela e tal. Então, tava eu com o plano de ficar sozinho com ela, eu acho que o rapaz também tava. Mas eu falei, vamos ver quem vai ser melhor, né? Aí, num dado momento, o problema é que a Gorete, ela também já tava, né, apaixonada. Já tá. Mas sem conversar, sim, já tava apaixonado. Só no olhar. Bonitinho, Meu bonitinho. Deus do céu. Bonitinho é ele falando baixinho, só. Ela também tava apaixonada. Aí, rapaz, coisa Ai, mais papai. incrível, Apaixonei. num jogo de olhar. Eu olhei pra Gorete, a Gorete olhou, a gente fez que ia atravessar a rua, aí o rapaz, e nós voltamos, os dois. Mentira. Olha o Ronaldinho Gaúcho já tá... Olhou pra um lado, tocou pro outro, irmão. Muito bom. Isso, gente, não acredito. É sensacional. Ô, sem conversar, sem combinar, só eu olhei pra ela assim, ela olhou pra mim, aí a gente fez assim pra atravessar, aí o irmão... Ao anjo, fez assim e fez com o outro. Desse embora, jeito. rapaz. Aí nós Só um voltamos minutinho. pro lado de cá e nós atravessamos. Aí nós ficou aqui, o rapaz ficou sem graça, continuou do outro lado. Não, mas é lógico que ele ficou sem graça. Ele olhou do outro lado e falou assim, sobrei, irmão. Aí viemos Pô, conversando. entreguei o ouro pro bandido. Nossa, já era. Ficou chateado Dei do outro mole, lado. cara, não. Que engraçado, Aí viemos né, velho? Essa é conversando. boa. Conversando o quê? Só sobre ITQ. igreja. É o culto, assunto que tinha. É o Jesus. assunto que tinha. ITQ, foi nisso aí que ela me perguntou sobre ITQ, que ela falou do sonho que ela tinha que fazer ITQ. Oh, que legal. Aí tal, entendeu? Mas não tive coragem de tocar no assunto namoro. Nada, mas já começou ali. Mas começamos a conversar. Aí um belo dia eu falei com ela assim, tomei toda a coragem no domingo à noite. Tomei toda a coragem, falei com ela assim, depois do culto eu queria conversar com você. Esse dia eu tava resolvido. Aí não acabou o culto, né? Eu ficava lá no altar, né? Ajudando o pastor e tal. Acabou o culto. Aí o pessoal foi ali, pediu oração e tal, e eu perdi assim a coragem de falar. Aí eu fiquei meio que enrolando, entendeu? Meio que enrolando ali, ela lá na porta esperando. Daí a pouco ela mandou um recado pra mim. O irmão chegou e falou assim, olha, que a moça falou que você queria conversar com ela, mas ela mandou falar que você não vai poder esperar, não. Eu falei, não, pode falar com ela, que ela pode ir, outro dia eu converso. Meu Deus, o cara é corajoso, né, Zé? Meu Deus. Mas homem isso de aí, fé. isso daí, não é Homem de isso daí é inteligência. Porque mulher é curiosa. Ela vai falar Entendeu? assim, ó. Ela foi embora com a pulga aqui, ó, pensando assim, o que esse homem queria comigo, pelo amor de Deus, mas agora eu não vou saber. Ela sabia o porque quê? Eu joguei, né, boba, né? eu joguei eu aí, já tô me referindo a um pois mês, não, um mês pois e pouco né? daquele Eu joguei a episódio. isca, ele não veio, agora... Aí, menina, ela foi embora. E eu voltei pra cá com muita raiva de mim, entendeu? Nossa, Por que eu não fui lá e lógico, não... Entendeu? Cara Pastor, frouxo. por favor, Entendi. por favor, isso é um pedido meu. Por favor, Diga. escreve um livro disso, um romance, seu dá ainda um vai livro. ficar muito bonito, Dá um sério, livro vai ficar bacana, muito dá um bonito, livro. vai ficar muito Dá um bonito. livro. Nossa história. De verdade. Nossa história dá um livro bonito, né, Gorete? Aí, quando foi na segunda-feira, tinha culto de jovens. Na época, já tinha culto de jovens, sábado e segunda, né? Depois. Sábado Aí, e segunda? tinha 2 cultos de jovens por semana. Um no sábado e outro na segunda. Que povo crente, gente. Aí, na segunda, fomos pro culto. maluco. Terminou o culto, ela chegou, me enquadrou. Ela? Chegou e falou assim, você queria conversar Na comigo? parede. Você queria conversar comigo? Perdeu. Já era. Meu Deus do céu, sério? Ela vai me matar na hora que eu chegar em casa. Mulher de atitude.
Ela tá comentando. Atitude. Não, fala aí o que ela tá comentando pra Não, gente ver aqui. põe os comentários dela aqui, mano, na tela pra nós. Pastor. Aí ela falou assim, você queria conversar comigo ontem? O que era? É. Aí não tinha jeito, Aquele né? lance, você falou. Entendeu? Ficou curiosa, Falei que a curiosidade rola, eu falei com O que você. era? Aí não teve jeito, eu tive que tomar coragem e dizer, é hoje, vamos conversar, entendeu? Aí acabou o culto, fomos andando aqui, nesse lado do segundo galpão grandão lá, indo pro Duval. Uhum. Ela morava aqui no Bairro Industrial, né? Aí viemos andando. Aí andando, eu fui e falei com ela. Falei, nossa, menina, tô gostando de você. Desse jeito você tá fazendo aí, Tímida né? assim, Bem, ele fica tímido até hoje, olha lá. Tô gostando de você. né? Acho que a gente podia namorar. Aí ela Tá falou assim, pensando lá em casa? ela falou assim, vai depender do meu pai. Eu falei, como assim depender do seu pai? Eu sou Isaías, Seu Isaías. Eu falei, como assim depender do seu pai? É porque o meu pai deixou eu vir pra igreja, mas ele me avisou que ele me avisou para mim tomar cuidado com os pastores. Porque na época tinha acontecido um escândalo de um pastor que se envolveu com uma mulher da igreja. Meu Deus, Bem que na bad, época. velho. Aí o pai dela ficou meio que Preocupado, lógico. entendeu? Não, um escândalo com o pastor não da nossa igreja. Não, sim, um pastor aleatório. É aleatório aí. Mas eu falei, não, o caso é o seguinte, tem que saber de você. Se você quer namorar. Se você quiser namorar com seu pai, eu me entendo. Eita! Trem doido! Eu vou lá e converso com seu pai. Que é isso? Eu vou lá e converso com seu pai. Ganha pra Jesus, hein? Cabra bruto. Eu vou lá, se você quiser namorar. Se você falar que quer, aí eu A vou gente lá e resolve converso esse com trem seu e não pai. resolve. Eu vou pro joelho no oração. Eu já tava no joelho, meu filho, ó. O jeito já tinha Essa autoridade aí, você acha que O veio de jeito já onde? tá Você acha que veio dele? Ah, calejado, me essa ajuda. autoridade, Já. essa coragem aí, filho. Era cê é o Espírito louco. de Deus, né? de Deus, né? Aí fomos, menino. Aí tá, ela falou assim, tá bom, então você tá. Aí falei que era pra combinar com o pai dela, que eu ia lá conversar com o pai dela, e no domingo eu fui lá. Dia 3 de dezembro de 1983. que esse cara Deus, lembra mano. todas as datas. 3 ou 4, Sério, Gorete. cara. Ele Gorete, tá colocando ó, na só nota tem um de corte probleminha aqui, viu? ó. Eu e Gorete, a gente sempre tem um balanço, se é dia 3 ou dia 4 de dezembro. Não, mas que... Mesmo assim, o rei... range é muito pequeno. A 3 ou diferença é 4, muito Gorete. baixa. Escreve aí pra nós aí, Gorete, nos comentários, se é dia 3 de dezembro de 83 ou se é 4 de dezembro de 83. Não, mesmo assim, né? É muito... Aí fui lá, conversei com o pai diferença dela e disso aí. começamos a namorar. Isso em dezembro de 83. Eu estava auxiliando o pastor. Quando foi em março de 84, aí eu deixei a igreja aqui, né? E assumi a igreja do bairro Regina. Entendeu? Na época eu falava Regina, hoje em dia é a igreja do Lindéia. Aí assumi lá e comecei o meu ministério aí já como titular. Em março de 84. Aí nesse momento eu e Gorete namorava. Aí Gorete, né, foi pra lá me dar uma força também, tal. Aí fiquei namorando, pastoreando lá. Aí ficamos noivos, mês de agosto. Rápido, né? É. Na vida Viu, do ó, pastor, nós começamos a namorar em esse negócio dezembro não. de 83, quando foi em agosto de 84, quer dizer, 8 meses, a gente ficou noivo. É. E depois, quando foi em março de 85, mais 8 meses, a gente casou. Meu Seu Deus Isaías do ficou céu. felizão, falou, ha. Aí casamos 4 do 12, Nossa, obrigado, a pastora Gorete. falou, é isso aí. É isso aí. Bate o É porque martelo. ela sabe que de vez em quando, sempre eu fico na. Mas no também 3 você ou lembra a 4. cor da mas- blusa que ela entrou na igreja, se você errar uma data e ficar brava, tá doido. Aí casamos 30 de março de 1985. E aí estamos juntos até hoje, 36 anos, se Deus quiser, até que a morte nos separe. Amém. Ou Jesus volte e leva os dois. Eita, trem doido, sou.